Olá, seja muito bem-vindo à nossa capacitação Cartão BB Pesquisa. Espero que vocês possam fazer muito bom proveito disso. Eu, Wagner. Eu, Vinícius. A gente vai estar com vocês aí durante essa capacitação, apenas tratando principalmente dos temas mais importantes. É importante destacar também que durante a apresentação podem surgir dúvidas, então já recomendo que você pegue seu papel aí, caneta, para anotar. Haverá um momento ainda posterior para tirar essas dúvidas, que será disponibilizado tudo junto com o material, a cartilha, tudo no nosso site da Propi. Então, o principal objetivo do cartão é facilitar a vida do pesquisador, que nem sempre é fácil, né? Principalmente em relação a despesas e prestação de contas. Então, a gente pede que a atenção principal de vocês esteja voltada para isso. Nessa capacitação, um dos pontos mais importantes vai ser sobre isso, a relação, a despesa e a prestação de contas. Coloquei essa imagem aí para ilustrar, como que normalmente tem sido a vida do pesquisador diante de tanta burocracia, muita dificuldade às vezes de entender os processos que são necessários, principalmente em se falando de administração pública. E aí o cartão BB Pesquisa ele surge para facilitar isso, para tornar o processo menos burocrático, um fluxograma mais fácil de entender, menos cheio de processos e de fases confusas aí. Então, nessa capacitação, a gente vai apresentar o regulamento que estabelece as normas que vocês vão ter que seguir como pesquisadores, vocês que foram contemplados com o auxílio financeiro que está no cartão, e então para fazer o bom uso dele. Primeiro, a gente vai tratar das normas para a prestação de contas, como eu frisei, uma parte muito importante, a prestação de contas. Segundo lugar, as responsabilidades na utilização do cartão, quem tem que fazer o quê, entre outras coisas que nós vamos tratar durante a capacitação. Os formulários e relatórios, como serão preenchidos, de quanto em quanto tempo, quando precisam ser feitos, esses relatórios também e formulários serão disponibilizados para vocês. Quarto ponto, a assinatura do termo de responsabilidade do uso do cartão e a entrega do próprio cartão. Então isso é feito, só pode ser feito, o pesquisador só tem acesso e só recebe o cartão mediante a capacitação, após ter feito esse processo que nós estamos fazendo com vocês aqui agora. Como funciona o cartão? Então montamos aí um fluxograma geral só para entender quais foram os processos que envolvem essa ferramenta importante e interessante que a gente tem, que é o cartão BB Pesquisa. Inicialmente, elaboração do edital de fomento pela Propi, pela nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Lançamento desse edital, recebimento de projetos de pesquisa submetidos a esse edital, análise dos projetos e divulgação do resultado final. Após isso, a Propi solicita a documentação básica para a implementação do auxílio, que é o cartão. Os contemplados enviam a documentação, a Propi solicita o empenho dos recursos e o pesquisador agora cadastra a senha no banco. O banco emite e envia o cartão do pesquisador à Propi. A Propi vai entregar esse cartão só após esse momento aqui nosso, da capacitação. O pesquisador recebe o cartão e faz o desbloqueio. É importante lembrar aqui que após o cadastramento da senha, esse cartão ele tem um prazo para ser desbloqueado. 90 dias é o prazo limite. Então, assim que você recebe o cartão, é importante você desbloqueá-lo. A utilização do recurso e a execução do projeto de pesquisa, que é feita totalmente pelo pesquisador. A realização da prestação de contas parcial financeira, que acontece de 3 em 3 meses, também feita pelo pesquisador. A realização da prestação de contas e relatório técnico final, que é enviado à Propi ao final do projeto. Então, resumidamente, o que a gente tratou, o que é basicamente o processo todo. Quais são os procedimentos do cartão BB Pesquisa? Então, primeiro, ter o plano de trabalho aprovado pela Propi, em conformidade com as normas que foram colocadas no edital. Segundo ponto, assinar e anexar o termo de responsabilidade, no SEI, em até 30 dias após a data de liberação do resultado final do edital. Terceiro ponto, preencher, assinar e enviar à Propi o formulário de cadastro do portador BB Pesquisa. E, por fim, cadastrar a senha em uma das agências do Banco do Brasil. Bem, agora nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o regulamento e informações gerais sobre o cartão. Primeiro, a questão da vigência.
A vigência do cartão é a mesma vigência que foi informada no projeto enviado quando vocês mandaram o projeto para concorrer no edital. Então essa é a vigência do seu projeto, cada um vai ter sua vigência. Mesmo que esteja prevista, não serão permitidas despesas efetuadas fora do período de vigência do projeto. Então toda despesa que for ser feita com o cartão tem que estar dentro da vigência que foi enviada no projeto que vocês mandaram para concorrer no edital. Além disso, poderão ser desenvolvidas atividades após o término da vigência do projeto, desde que essas atividades constem no plano de trabalho e que as despesas tenham sido contratadas e pagas dentro do prazo do projeto. Então, você gerou o pagamento de uma despesa dentro da vigência e o projeto já previa que essa atividade seria executada depois da vigência. Nesse caso não tem problema, mas o pagamento tem que ser feito dentro da vigência do projeto. Caso haja necessidade de se prorrogar a vigência do projeto, cabe ao pesquisador solicitar a PROPI com no mínimo 30 dias do término da vigência, ou seja, 30 dias antes, no mínimo, vocês têm que mandar um ofício para a PROPI, via SEI, solicitando a prorrogação da vigência. A PROPI vai analisar caso a caso. Poderão ser feitos remanejamentos de despesas dentro da mesma natureza de despesa, mediante também a aprovação da PROPI. Então, caso haja necessidade, novamente, manda um ofício via SEI à PROPI e será avaliado, mas lembrando, dentro da mesma natureza de despesa. Algumas informações gerais sobre o cartão. Bem, o cartão BB Pesquisa é um cartão na função crédito, ele não tem função débito. Toda compra que for ser realizada com cartão tem que ser realizada na função crédito. Ele é um cartão na bandeira Visa e o limite desse cartão é o projeto, é o valor que está no projeto que foi aprovado por vocês. Habilitado o cartão, as despesas serão exclusivamente realizadas via crédito mediante o uso da senha pessoal. Então o primeiro passo, como já foi dito, é o cadastramento da senha. Após o cadastramento da senha é gerado o cartão. É essa senha que vai ser utilizada para fazer os pagamentos. Sempre na função crédito, não existe a função débito nesse cartão. Excepcionalmente, quando não for possível, quando situações que não comportem o uso do cartão, o saque pode ser realizado para pagamento em espécie. Só que acontece, esse saque deve ser feito na mesma data que o pagamento, ou seja, sacou no mesmo dia que fez o pagamento. Não é possível fazer um saque num dia, outro saque no outro, para um pagamento posterior. O saque tem que ser feito no mesmo dia do pagamento do serviço. Bem, o pagamento pode ser feito à pessoa física, utilizando o formulário de recibos, serviços de terceiros, pessoa física. Esse formulário vai estar disponível no site da Pró-Reitoria de Pesquisa. O pagamento ainda pode ser feito à pessoa jurídica, mediante nota fiscal ou cupom fiscal identificados com o CPF do pesquisador. Aí sempre dê preferência à nota fiscal. Toda empresa que gera o cupom fiscal também pode gerar a nota fiscal, mas em caso de cupom fiscal também é aceito, desde que seja identificado. E aí a gente lembra que o cupom fiscal costuma apagar com o tempo, então é importante tirar uma cópia, escanear, anexar o processo, para não correr o risco de perder as informações desse cupom. O pesquisador poderá ainda optar pela importação direta para aquisição de bens aprovados no plano de trabalho. Essa importação poderá ser realizada via fundação de apoio. No momento, o IFNMG está com a FADENOR e a FADETEC como fundações de apoio. Então, no momento da pesquisa, verificar quais são essas fundações e, se for realizar alguma importação, tratar diretamente com a fundação de apoio cadastrada. Contratação dos serviços e compras. Para a contratação de serviços, materiais e equipamentos, realizar previamente a pesquisa, cotação de preços no mercado, junto a no mínimo 3 fornecedores, cujos orçamentos, incluindo o valor do frete, deverão ser anexados às prestações de contas. Então, apesar da facilidade que o cartão proporciona, a gente ainda está sujeito às mesmas regras no serviço público de compras. Precisamos de 3 orçamentos, no mínimo 3 fornecedores, inclusive preferência fornecedor local, o frete deve estar incluso e esses orçamentos vão ter que estar na prestação de contas. Os orçamentos podem ser de 2 tipos. Se for pessoa física, vai constar o CPF do prestador de serviço, a quantidade e a unidade do material do bem que está sendo adquirido, descrição do serviço completa, data da cotação e o valor. Se for pessoa jurídica, razão social e CNPJ da empresa, quantidade e unidade, descrição do material, serviço ou equipamento, data da
O pesquisador poderá considerar como proposta mais vantajosa para a execução do plano de trabalho a que não tiver o menor preço, mediante justificativa detalhada pela opção. Então, se você tiver uma cotação que é mais vantajosa para o projeto, ainda que ela não seja mais barata, ela pode ser adotada, mas mediante uma justificativa muito bem detalhada, uma justificativa realmente convincente. Não pode simplesmente pegar a mais cara porque acha que o produto é melhor e pronto. Não, tem que justificar, muito bem justificado, que vai adotar e convencer que realmente foi uma opção melhor para o projeto e para a instituição. A cotação prévia será inexigível quando, em razão da natureza do objeto, não houver viabilidade de competição, conforme artigo 25 da Lei 8.666 de 93. Para que a contratação seja válida, o processo deve conter a razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço. Então, a Lei 8.666, ela trata da inexigibilidade. No cartão é a mesma coisa. Caso não seja possível, não tenha mais de um concorrente, mais de uma opção de preço, também pode-se usar essa questão da inexigibilidade. Porém, deve-se adotar o que está previsto nessa lei, na Lei de Licitações. Nas aquisições de materiais ou bens, caso o fornecedor não cumpra as obrigações de entrega, o pesquisador deverá solicitar apoio à Propi para as providências que o caso requeira, não eximindo o pesquisador da responsabilidade, caso tenha agido de forma incompatível com a legislação. Então, se tiver problema com o fornecedor, recorra à Propi, a Propi vai tentar auxiliar no que for possível, mas a responsabilidade ainda é do pesquisador. Então, quando for procurar empresas, procure empresas sérias, responsáveis, faça uma pesquisa antes, tente conseguir o máximo de informações dessas empresas antes de sair e fechar uma compra com elas, porque a responsabilidade é do próprio pesquisador. Restrições e impedimentos no uso do cartão. Bem, então vou falar agora do que não pode ser feito com o cartão. É proibido utilizar o recurso financeiro para fins distintos do aprovado no projeto e plano de trabalho. Também é vedado transferir a terceiros as obrigações assumidas no projeto. Contratar serviços de terceiros que permitam criação de vínculo empregatício. E realizar despesas fora da vigência do projeto, salvo quando o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do termo de responsabilidade. Também é proibido efetuar pagamento a si próprio e ou a pessoa física ou jurídica que tenha qualquer grau de parentesco com o pesquisador. Efetuar pagamentos de taxa de administração, gerência ou serviço equivalente a fundações e similares, exceto quando para a realização de importações por instituições que estejam credenciadas pelo IFMG, como foi dito antes, as fundações de apoio. Além disso, efetuar pagamento a servidor ou empregado público de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta por prestação de serviços, consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas. Ver Lei 8.112 de 90 e o Decreto 6.114 de 2007, ou ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também é vedado efetuar pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo vinculado ao IFMG. Efetuar, a título de reembolso, despesas de rotina, como as de conta de luz, água, telefone e similares. Estas são entendidas como contrapartida do campus ou da instituição onde o projeto está sendo executado. É vedado ainda realizar despesas com taxas bancárias, pagamento de multas, juros ou correções monetárias, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos estabelecidos. Efetuar despesas com aquisição de mobiliário, salvo disposição contrária estabelecida em edital. Efetuar remanejamento de despesas de custeio para capital e vice-versa. Então, apesar de poder ter algum lugar onde fala que pode essa previsão de remanejamento de custeio para capital, no nosso edital, no nosso regulamento, não é previsto, então é vedado remanejamento de custeio para capital ou de capital para custeio. Além disso, é vedado promover despesas com obras de construção civil, ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos, justificadas e aprovadas no projeto. Também é vedado efetuar despesas com ornamentações, alimentação, coquetel, coffee breaks, shows e manifestações artísticas de qualquer natureza.
aplicar os recursos no mercado financeiro, utilizá-los a título de empréstimo para reposição futura ou em finalidade diversa daquelas previstas no projeto. Em especial aqui é vedado pagar diárias, passagens, combustíveis, inscrições em eventos de qualquer natureza, taxas ou multas com remarcação ou cancelamento de passagens. Uso e consequências do cartão. Se na análise da prestação de contas for constatada que a utilização de recursos em desacordo com o previsto no regulamento, o pesquisador deverá ressarcir o IFMG dos valores indevidos. Então, por isso a importância desse treinamento, dessa capacitação, ficar atento à cartilha, ao regulamento, porque qualquer coisa que for feita em desacordo com o regulamento é inteira responsabilidade do pesquisador e, se tiver em desacordo, ele ainda tem que ressarcir o IFMG dos valores que ele gastou. Se o pesquisador tiver sua prestação de contas final rejeitada, não concluir o projeto sem justa causa ou desistir do projeto após a emissão do cartão BB Pesquisa em seu nome, ele ficará impedido de participar de qualquer edital aberto da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação deste Instituto pelo prazo de 5 anos. Classificação de despesas. Bem, as despesas elas são classificadas em despesas de custeio e de capital. Primeiro, as despesas de custeio. Elas são aquelas relativas à aquisição de material de consumo e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica. Nós vamos falar especificamente de cada uma. No caso de serviços de terceiros, pessoa física, a prestação de serviços por pessoal técnico ligado diretamente aos resultados pretendidos na pesquisa e que, por sua natureza, só possam ser executados por pessoas físicas. Ainda nas despesas de custeio, serviços de terceiros de pessoa jurídica, que podem ser instalações, adaptações, reparos e conservação de máquinas e equipamentos vinculados ao projeto, reprografia, impressos e serviços gráficos, desenvolvimento de software, despesas acessórias de importação e outros. Além disso, ainda tem o material de consumo. São materiais de uso em laboratório, material de desenho de expediente, embalagens, material fotográfico, de filmagens, gravações, produtos químicos, biológicos, farmacêuticos, odontológicos em geral, peças de reposição, entre diversos outros, peças de computadores, etc. Já as despesas de capital são aquelas despesas relativas à aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e materiais permanentes para a pesquisa. Por exemplo, veículos automotores, equipamentos de processamento de dados e de comunicação, peças para upgrade de computadores, máquinas e aparelhos gráficos e elétricos e eletrônicos, instrumentos técnicos, científicos, ferramentas, material bibliográfico, e aí entra balanças de pesagem para animais, ultrassom, todo esse tipo de material são classificados como material permanente, então são despesas de capital. Aquisição de bens patrimoniais. A administração dos bens é exercida pelo setor de patrimônio da reitoria e dos campi do IFMG. Então a instituição ela deve garantir a utilização e disponibilidade dos bens adquiridos pelo pesquisador durante todo o período de vigência da pesquisa. Esse bem ele passa a ser do IFMG, mas ele tem que estar disponível para o pesquisador utilizar durante toda a vigência do seu trabalho. Toda e qualquer redistribuição que se pretenda dar ao bem, nas hipóteses de conclusão antecipada ou interrupção do projeto, de utilização imprevista ou de alteração do campo de execução, deverá ser comunicada formalmente pelo pesquisador à PROPI, que decidirá por sua autorização ou não. Novamente, um ofício encaminhado à PROPI, via SEI, e a PROPI vai definir pela sua autorização ou não. O pesquisador que der ao bem destinação diversa daquela aprovada, fica sujeito à devolução do mesmo ou do valor correspondente ao IFMG, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicada aos débitos para com a Fazenda Nacional. Então o bem foi comprado por determinada finalidade, de acordo com o projeto, ele não deve ser utilizado para finalidade distinta. Caso seja, ele pode ser sujeito à devolução ou até mesmo devolução dos valores ao Instituto. Caso o pesquisador seja redistribuído para outra instituição, em hipótese alguma, os bens de capital e de custeio poderão ser retirados dos campos de execução do projeto. Então os bens, todos eles, de capital e de custeio,
são do projeto, são da instituição, eles não são do pesquisador. Mesmo que o pesquisador seja redistribuído, queira tocar o projeto em outra instituição, não é possível. Os bens são do IFNMG e não podem ser retirados do IFNMG para outra instituição. Em caso de roubo ou furto, ou outro sinistro envolvendo o bem, o pesquisador do campus de execução do projeto, após a adoção das medidas cabíveis, deverá comunicar imediata e formalmente o fato à PROPI, juntamente com a justificativa e a prova de suas causas, anexando cópia autenticada do boletim de ocorrência policial, se for o caso. Ocorrendo a aquisição de material permanente, móvel e imóvel, o pesquisador deverá dirigir-se ao setor de patrimônio do campus de execução do projeto para as providências de doação e patrimoniamento. Então, todo bem que for adquirido deve ser informado ao setor de patrimônio, que vai ter que tomar as providências cabíveis. Ao término do processo, todos os bens patrimoniais e equipamentos materiais permanentes, bem como os materiais de consumo que não forem utilizados na pesquisa, serão propriedade do IFNMG. Então, os bens patrimoniais receberão uma etiqueta de patrimônio e vão compor o patrimônio da instituição. E os bens de consumo também, da mesma forma. Eles não são patrimoniados, mas passam a compor, ser propriedade da instituição. Então, como a gente está vendo aí, né, essa capacitação é para que a gente entenda como fazer o bom uso do cartão e evitar o que nós vamos começar a falar agora, que são as restrições e as possibilidades que existem, né, de cancelamento de projetos. Então, quando ocorre a suspensão, quando pode ocorrer a suspensão? Se o projeto for descumprido integral e ou parcialmente. Se não houver a comprovação de boa e regular utilização da parcela anteriormente recebida. Então, durante todo o processo do projeto em andamento, ele vai ser verificado, né? Existem as fases de prestação de contas parcial e final. Então, durante esse processo, se a boa e regular, como está escrito aí, né, não comprovação da utilização correta for feita, né, então esse projeto pode ser suspenso. Terceiro ponto aí, se houver desvio da finalidade de utilização dos recursos ou dos bens patrimoniais adquiridos no projeto. Então, você comprou o item, fez a compra e passa a utilizá-lo de forma diferente do que estava descrito no projeto. Também é possível ser suspenso. Quarto ponto, se houver atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas da pesquisa. Se houver descumprimento de qualquer cláusula ou condição do termo de responsabilidade e do regulamento. Então, qualquer divergência dentro disso aí pode acarretar a suspensão. É importante só ressaltar que é quando isso não for justificado, é quando isso for feito de forma que a Pró-Reitoria já tentou entrar em contato, não houve retorno. Nós vamos tratar disso mais adiante. Ainda dentro de restrições e cancelamento de projetos, os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos ao IFNMG quando houver conclusão do projeto, desistência do projeto, descontinuidade do projeto, renúncia do projeto, rescisão do projeto ou extinção do projeto. Quando o projeto acabar ou não puder mais continuar, então os saldos financeiros remanescentes deverão ser devolvidos ao IFNMG. A devolução deve ocorrer no prazo máximo de até 30 dias a partir de quando? De quando um desses fatos aí ocorrerem, ou a conclusão, ou a desistência, etc. Quando houver desistência do projeto, sem que tenha ocorrido qualquer depósito, o pesquisador deverá comunicar o fato por intermédio de ofício à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a PROPI. Prestação de contas. Então, como eu já disse, ela vai ser feita de forma parcial, etapa parcial e uma etapa final. A etapa parcial, então, ela constitui do quê? Relatório financeiro de 3 em 3 meses, ou antes, se for, ou depois, a critério da PROPI, mas dentro do que está escrito, previsto agora, né, o relatório financeiro é de 3 em 3 meses, e é feito através de... O que é apresentado nesse relatório? Notas fiscais, recibos, guias de recolhimento de impostos, extratos de lançamento do cartão desde o início até a última movimentação. Em todas as etapas isso vai ser verificado. O relatório técnico parcial após 12 meses. Então isso aí para projetos mais longos, né, que prevêem uma duração maior até do que esse prazo de 12 meses. Então ainda assim, em 12 meses terá que ser feito um relatório técnico, além do financeiro de 3 em 3 meses.
E a etapa final, o relatório que vai ser apresentado, o relatório técnico e relatório financeiro com os devidos documentos comprobatórios. Então, esses dois em caráter final, né? Primeiro, relatório técnico final. O modelo vai ser disponibilizado no site da APROPI. Um formulário de prestação de contas que contenha, né, relação de bens de capital e de consumo, acompanhados do termo de cessão e ou doação e respectivas notas fiscais, recibos e guias de recolhimento de tributos em ordem crescente quanto às datas de execução. Então, ordem cronológica. Terceiro ponto que tem que ser incluso aí nesse relatório final, nessa etapa final, cópia do termo de responsabilidade, do plano de trabalho, materiais e métodos e dos orçamentos. Ainda dentro da etapa final, extratos dos lançamentos do cartão BB Pesquisa desde o recebimento dos recursos até a última movimentação. Então, na etapa final, tem que se apresentar tudo, toda a movimentação do cartão. Quinto ponto, comprovante de recolhimento de saldo não utilizado. É uma GRU quitada, se houver saldo, né, remanescente, como a gente já abordou alguns slides atrás aí. Sexto ponto, cartão BB Pesquisa cortado ao meio e comprovante de encerramento da conta. Então, ao final, o pesquisador faz o recolhimento de algum saldo que porventura tenha sobrado e faz o encerramento da conta, né, no próprio banco, né, e traz isso, apresenta isso junto com toda essa documentação que nós falamos aqui. A prestação de contas ocorre como que é feito, como é que é o processo, né, dentro da instituição, os trâmites. Letra A, o protocolo da APROPI das prestações de contas parciais de acordo com o calendário próprio e prestação de contas final dentro do prazo de até 30 dias após o término da vigência do projeto. Letra B, análise da documentação apresentada. Letra C, aprovação da prestação de contas. A aprovação da prestação de contas não impede a ocorrência de questionamento posterior e, se houver irregularidade não justificada, constatada pela CGU, após o envio do relatório anual de gestão, o procedimento a ser adotado é a instauração de processo de tomada de contas especial que se destina à apuração de responsabilidade. Então, mesmo esses três pontos aí, A, B e C, tendo sido já concluídos, já tendo sido verificados, ainda é possível que haja alguma coisa a ser observada lá mais para frente, na CGU, em outras instâncias, que ainda assim a gente tem que verificar de novo. Algumas observações importantes, né? A apresentação dos relatórios de prestação de contas nos prazos estipulados é indispensável para a liberação das parcelas remanescentes do auxílio já concedido. Como a gente já falou, se houver alguma falha nesse processo de prestação de contas, o recurso pode ser suspenso, né? A gente já comentou sobre isso. Constatada a não apresentação ou a irregularidade na apresentação da prestação de contas parcial e final, a APROPI vai notificar o pesquisador para que no prazo de 30 dias ele sane, né, ele resolva, né, as irregularidades ou cumpra o que for de obrigação. Então, assim, não é uma coisa imediata, instantânea, existe um processo. A APROPI se pronuncia, coloca que o pesquisador deve regularizar a situação e aí sim, se não for regularizado, esse auxílio pode ser suspenso ou cancelado. Não serão aceitos comprovantes que contenham em qualquer de seus campos rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda notas fiscais com prazo de validade vencido. Por isso que a capacitação é tão importante e passa essa ideia mesmo de zelo, de fazer a coisa o mais bem feita possível. Os pedidos de informações sobre prestação de contas deverão ser enviados pelo pesquisador para o e-mail da APROPI. A APROPI se coloca à disposição dos pesquisadores para, além dessa capacitação, se houver algum outro questionamento, poder tratar isso. A aprovação da prestação de contas financeiras ficará condicionada à devolução de saldo, se houver. É reservado ao IFNMG o direito de acompanhar e avaliar a execução do plano de trabalho, fiscalizar in loco a utilização dos recursos durante a vigência do processo e solicitar outras informações até 5 anos contados da data de aprovação da prestação de contas. É facultado ainda ao Instituto Federal, a seu exclusivo critério, o direito de apurar e recolher os saldos existentes em contas pesquisa. Serão consideradas em situação de inadimplência as prestações de contas apresentadas à CGU por meio de relatório anual de gestão que forem objeto de instauração de tomada de contas especial ou cobrança judicial e a inscrição no CADIM, o pesquisador que se enquadrar nessas situações
Letra A, não apresentar o relatório técnico e ou a prestação de contas final ou parcial dos recursos recebidos nos prazos estipulados. Letra B, não tiver o seu relatório técnico e ou a sua prestação de contas financeira aprovada e não ter ressarcido o IFNMG dos valores concedidos. Ou ainda, tiver despesa glosada e não ressarcida devidamente corrigida conforme legislação aplicável. Bom, pessoal, pesquisador, muito obrigado por esse período de capacitação. A gente encerra aqui essa nossa breve capacitação e, além desse período aqui, a gente também vai ter outro momento de capacitação, de tira dúvidas, na verdade, um momento que vai ser promovido pela própria Pró-Reitoria, e aí sim você vai poder tirar sua dúvida específica, se houver. E além disso, mesmo depois disso, durante todo o período do seu projeto, a Pró-Reitoria se coloca também à disposição para sanar qualquer dúvida e apoiar na necessidade de alguma coisa, algum ajuste, né, como foi falado no cartão, na conta. A moderação dessa conta será feita pela Pró-Reitoria. Então, a ideia é esse diálogo acontecer de forma contínua. Muito obrigado a todos, tenham uma boa pesquisa.